Olá, bom dia. Às 6 horas e 40 minutos da manhã de domingo, estamos fazendo mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, ainda na série A Densa Selva da Magia. Será uma série muito longa. Eu disse que provavelmente será a mais longa e a melhor série, o melhor material, o que vai expor mais coisas de que todos os demais cursos que eu dei. Então, se preparem para ter bastante vídeos. Portanto, estamos aqui continuando, né? A série se chama A Densa Selva da Magia e nós estamos dando, primeiramente, a alta magia, chamada magia sagrada ou magia divina, que se encontra principalmente no livro do mestre Ifar Levi, que algumas pessoas que têm cabeça de barata dizem que é um livro que não tem nenhuma importância. Então, vamos dar uma paradinha aqui e vamos, mais uma vez, dizer a vocês, né? Olha, deem o seu like, para você não custa nada, clique no dedinho. Isso fará com que o YouTube, o canal, entenda que você gostou do meu vídeo e recomende. Né? Eu já disse, tem várias fontes que me recomendam. O WhatsApp, o próprio YouTube, né? o Google Search, o Google, né? E o boca a boca, que são as pessoas mesmas. Então, se você fizer isto, você estará me recomendando. Se você se inscrever, você estará me ajudando a atingir a minha primeira meta, que são 1000 inscritos. Faça, peço-te, não custa nada a você. Inscrever-se no canal do professor Marlanf não lhe custará nada. Dar o seu arraste, como diz Renato Santos, não custa nada. Fica aqui a minha gratidão pelos alunos que estão se inscrevendo aos poucos no nosso Colégio dos Magos Caldeus, que é a explicação dos vídeos. Quem quiser ver os vídeos em detalhe, quem quiser fazer perguntas, receber respostas pessoalmente de mim, inscreva-se no Colégio dos Magos Caldeus. A taxa básica é R$100, mas isto eu não sou comerciante de trás de um balcão vendendo. Já disse, sabedoria não se vende, se compartilha. No primeiro encontro, como aconteceu com Jane e Fátima, eu disse a taxa é R$100. Se você puder, não dê menos, porque eu ficarei triste de saber que você se privou de algo para compartilhar comigo, para me doar. A gente só dá o que tem, isso é uma verdade. Se você não tem o 100, então você dá o que tem. Eu receberei com o mesmo prazer. E se você tiver mais, dê mais. Então, é assim que eu ajusto a matrícula e a inscrição do meu aluno do Colégio dos Magos Caldeus. Portanto, todo mundo pode participar. Né? O curso que eu estou fazendo pelo computador tem outro nome, né? Que é Projeto Caribu. Então, isto aqui faz parte de um curso que é feito por vídeo, chamado Projeto Caribu. O Colégio dos Magos Caldeus é diferente. Quem quiser entender melhor o Projeto Caribu, então se inscreverá pedindo pelo meu e-mail a inscrição e fará como a Jane. Eu marcarei dia e hora através do Skype, ou através do Messenger, do Facebook, ou através do Zap. Nós teremos uma videoconferência e assim nosso primeiro encontro será estabelecido quanto você pode doar, porque a lei do universo é dar e receber. Então, eu não estou na condição de não receber. E até seria mal, porque é uma lei, dar e receber. Então, você dá o que pode, eu recebo. E eu dou o que sei, e você recebe. Tá? Então, é assim que funciona. E peço que aqueles que gostam do nosso canal, que querem que o nosso trabalho continue, façam doações espontâneas. Quanto quiserem, não importa. Façam sua doação. Simplesmente mandem para o Pix no Bank 223-992-677-53. Muito bem. Agora vamos ao vídeo de hoje. Ainda a densa selva da magia, hoje terá o título Garimpando a Verdade.
Nós já fizemos o ritual, executamos a prática, teoria e prática, né? A prática sem a teoria, ela é cega. E a teoria sem a prática, ela é aleijada, ela não anda, ela é paralítica. Então tem que ter as duas coisas, né? A teoria, que tem os olhos para ver, e a prática, que tem as pernas para andar. Então nós fizemos o ritual, executamos. Um primeiro, depois teremos outros. Agora vamos nos aprofundar nos conceitos para que vocês conheçam o que eu fiz, porque conhecer não basta. Depois de conhecimento, o conhecimento se tornará sabedoria. É um salto quântico. Do conhecimento para a sabedoria é um salto qualitativo. Não adianta acumular conhecimento sobre conhecimento sobre conhecimento. Você terá uma infinidade, uma pirâmide de conhecimentos que não deixa de ser conhecimento. E conhecimento pode ser falso ou verdadeiro. Esse é o assunto desse vídeo. Conhecimento falso não produz nada de verdadeiro. Sabedoria é verdade. Então, o que acontece? A gente começa lendo, conhecendo, ouvindo, conhecendo, vendo vídeos, conhecendo. Vai acumulando conhecimento um sobre o outro, faz uma montanha de conhecimento. Em determinado momento, se o nosso coração for reto, se a nossa intenção for boa, então Deus nos concederá algo que não é de nossa natureza, não depende de nós. É um salto quântico, né? Como disse uma neurofisiologista na universidade, na conferência de Tucson, no Arizona, né? Doutora Susan Greenfield. Ela diz, é um salto quântico, eu não sei explicar. Ela foi extremamente humilde. Ela é física, neurofisiologista e física, astrofísica. E ela disse, o conhecimento se torna sabedoria. Eu não sei explicar como, porque é um salto quântico. Traduzindo para a nossa linguagem, transforma-se o quantitativo em qualitativo. Conhecimento tem uma qualidade, pode ser verdadeiro ou falso. Sabedoria é verdadeira. Então, se percebe pela evidência. Como é que eu sei que uma coisa é verdadeira quando há evidência? Por exemplo, isso aqui é um livro. É evidente que é. Não preciso definir, porque quando uma coisa é evidente, não há necessidade da definição. Você olha, toca, pega e vê e pronto. Essa é a prova final de tudo aquilo que em magia se ensina. Tem de ser evidente, ou seja, tem de haver resultados concretos. Se eu faço um ritual para que alguma coisa aconteça, terá que acontecer. Se eu faço apenas um teatro de fantasia, então é apenas fantasia, é apenas ficção, é viajação. Essa é a diferença. Nós começamos com conhecimento, não há outro modo. Mas conhecimento vai se colocando um sobre o outro, e vai ficar uma montanha de conhecimento. Você vai ser um erudito, vai ser um intelectual, né? Vai ser um intelectóide e sair por aí exagerando o que você sabe. O sábio não faz alarde do que sabe, né? Quando o sábio anda entre as pessoas, ninguém percebe quem ele é, a menos que ele tenha atingido um tal grau de sabedoria, né? Como Krishnamurti, como Mahatma Gandhi, né? Que não tinha como esconder. É aquela história, eram sóis que brilhavam, como Jesus, né? Que alguns ainda acham que devem duvidar de que existiu historicamente, mas já há 14 passagens do Evangelho que são consideradas pela maioria absoluta dos historiadores como sendo verdadeiras, e o Talmud, que foi escrito pelos inimigos de Jesus, tem lá o nome Yeshu. Então, veja só, que prova eu quero mais de que Jesus existiu? Para que é que eu vou ao livro de história? Para que é que eu vou pesquisar? Se eu tenho um livro escrito pelos contemporâneos de Jesus, que começou na Palestina no 430 com o nome de Mishnah, e na época de Jesus já se chamava Talmud, e esse livro fala de Yeshu, e fala que ele foi pregado no madeiro,
e fala que ele foi julgado durante a madrugada, o que era proibido pela lei de Moisés, eu vou procurar o quê? O que é que eu preciso procurar na história? Está ali, são os inimigos de Jesus. Eu tenho o Rabino Jequiel, o livro do Rabino Jequiel, que é o livro da geração do farsante. Ele, claro, é inimigo de Jesus, mas ele não nega. Ele diz que Jesus é um farsante, mas existiu. E nós temos o Sefer Toledot de Yeshua, que diz que Jesus é um filho bastardo. Não se sabe anônimo, não se sabe quem escreveu. Sefer Toledot de Yeshua significa livro da geração de Jesus. Ou seja, diz que ele foi gerado, só que Maria foi estuprada por um oficial romano ou por um outro, uma pessoa qualquer, que ele chama de Joseph Panther. Então, há duas versões. Ora, o que é que eu quero mais procurar na história escrita no século XVIII? Se eu já tenho lá no ano 430 a.C., vindo em linha direta do ano 430, com o nome de Mishnah, que quer dizer comentário, até hoje ainda há rabinos que completam o Talmud. É o livro dos maiores inimigos de Jesus. E lá eu tenho várias passagens que falam sobre Jesus. Várias. Meu Deus, para que eu vou agora pegar uma coisa, um livro escrito no ano de 1800 depois de Cristo, para saber se ele existiu, se eu tenho passagens contemporâneas dele. O Sefer Toledot de Yeshua é contemporâneo de Jesus Cristo. Todos os eruditos e pesquisadores chegaram à conclusão que o rabino anônimo que escreveu o Sefer Toledot de Yeshua, que na linguagem vulgar é chamado o livro do filho da puta, desculpem o palavrão, mas é a maneira como, vamos dizer assim, vulgarmente é conhecido, porque Jesus Cristo é dado como sendo bastardo, que era o que os judeus da época queriam dizer para desqualificar ele, para dizer que ele não era o Messias. Mas olha, a tradução não é essa, não vou nem repetir. É apenas que Maria era uma boa moça, honesta, mas inocente, e de repente estava em casa sozinha, entrou um homem, que eles chamam de Joseph Panther, mas a tradição dá como sendo um oficial romano, um centurião romano, e ela foi estuprada. Desse estupro nasceu um menino que se chamou Yeshu. Só existe um rabino que chama Yeshua. Esse rabino, vamos falar à parte, porque ele é quem criou essa diferença entre Yeshu e Yeshua. Mas os rabinos em peso dizem que o nome dele é Yeshu. Que prova eu quero mais? Se eu tenho o testemunho do meu inimigo, de que eu existo, agora, o que é que eu... No ano em que eu nasci, no ano em que eu vivi, 15 anos depois, se na Idade Média o Rabino Jequiel escreveu o livro do farsante, na Idade Média, já é bem depois. Eu tenho contemporâneo, eu tenho na Idade Média. Então, é bastante tempo. Durante esse meio tempo, existem vários livros. Eliphas Levi elenca uma porção de livros, mais de 8. Todos eles falando mal de Jesus, mas todos dizem que ele existiu. Aí chega agora os acadêmicos, 1800 anos depois, vamos procurar a história para ver se nós encontramos Jesus. Pelo amor de Deus, é preciso ter cérebro de barata. Mas, estamos aqui apenas mostrando a vocês como é que é difícil fazer o que será o título desse vídeo, Garimpando a Verdade. Então, a maioria de vocês não sabe fazer isso. Para garimpar a verdade, você tem que entrar numa densa selva, com um facão de mato, abrindo picada. Alguém já fez isso? Eu já fiz. Um facão deste tamanho, super afiado, você pega no cabo dele, você vai cortando o matagal, e você vai abrindo uma picada, você vai abrindo o espaço, e você vai entrando na mata dentro. É isso. Ou a densa selva da magia tem essa figura, usa essa figura. Ou, então, um garimpeiro. Ele tem uma rocha, dentro da rocha tem ouro,
mas ele não sabe onde está. Ele pega uma picareta pequena e ele vai quebrando a rocha, quebrando a rocha. Quando ele quebra a rocha e um pedaço da rocha cai e alguma coisa amarela brilha ali, aí ele pega aquele pedaço, porque aquele pedaço de rocha contém ouro. São duas comparações muito semelhantes ao meu trabalho, ao trabalho do professor Jonathan Matias, ao trabalho do Dr. Rodrigo Silva, né, ao trabalho do Renato Santos, que, embora seja sionista e eu combato o sionismo, não posso deixar de elogiá-lo, é meu adversário, mas fala a verdade. Se você for ao canal do Renato Santos, você vai encontrar tudo o que ele diz é verdade. Não gosto dele pessoalmente, temos uma grande diferença. Não é pessoal, é apenas de ideia. Ele é sionista e eu sou anti-sionista. Mas vejo os vídeos dele frequentemente. No último, ele estava indignado porque há um decreto de alguns países europeus para que o Estado de Israel devolva o que roubou dos palestinos. Ele dizia, praticamente, deu um ataque de piti, porque diz que agora a Europa, a União Europeia, quer tomar dos judeus o que é deles. Ora, deles coisa nenhuma. Já disse, a Resolução 184 da ONU diz especificamente, né, em 1950, mais ou menos, que os judeus teriam direito a 26% da Palestina. É a resolução da ONU. 184 é o número, que o restante seria dos palestinos, que eram os habitantes da terra. Lá, descendentes dos samaritanos, dos filisteus, dos jebuseus, dos arameus, isso aí. Ora, 26%, se você olhar o mapa que eu coloquei no meu Facebook, hoje Israel ocupa 86% da Palestina. 86%. Façam a conta, então. De 26 para 86, eles roubaram 60% do território palestino. Agora, França, Itália, Canadá e os próprios Estados Unidos, começou a primeira nação que aconselhou o primeiro-ministro israelense a devolver, a não ocupar a Cisjordânia, foi os Estados Unidos. Quando o primeiro-ministro israelense Netanyahu estava construindo casas e fazendas na Cisjordânia, o governo do americano disse: não construa nada aí. Esse território é tabu. Esse território, a ONU disse que será o Estado palestino. Mas não é só aquele pedaço que é o noroeste, né? Vamos fazer uma cruz, então nós temos assim, né? O judeu tomou tudo, o judeu sionista. E o judeu sefaradita mora lá, mas não acha justo. Ele acha que deve ser devolvido. Então ele sabe que existe, vou repetir, Resolução 184 da ONU. O que é que ela diz? Que 26% do território da Palestina é dos judeus. E que o resto, portanto, 74% é dos palestinos. Acontece que a realidade hoje é que os judeus ocuparam 86% e deixaram, portanto, 14% para os palestinos. Ainda tem um vergonhoso muro de aço que a maioria das pessoas não sabe. Existe um muro de aço separando os maus palestinos dos bons palestinos, ou seja, os palestinos que se submeteram, juntamente com os judeus sefaraditas, né, à tirania dos judeus askenazi, que são o governo de Israel, Israel marxista, racista, sionista, como diz o Ashkenazi, olha, ele é Ashkenaz e ele escreveu o livro A Vida de um Judeu Americano no Israel Marxista, Racista, Sionista. Ele é Ashkenaz. E ele faz uma denúncia, porque ele foi lá fazer uma experiência e descobriu toda a safadeza, toda a roubalheira, toda a perversidade, até assassinatos. Então nós temos 4 milhões de palestinos, minha gente. Só se fala no Holocausto. 6 milhões de judeus foram mortos pelo HI Bigodinho. Mas não se fala nos 4 milhões de palestinos que estão espalhados pelo mundo todo. Inclusive em Brasília, a Dilma deu uma grande quantidade de terras para eles. Estão pelo mundo inteiro, em barracas, em condições subhumanas. E, para vergonha, vocês conhecem o Muro de Berlim. Quem é que não conhece o Muro de Berlim? Era de quê? De concreto. Pois bem, há um muro de aço
pesquise, vá no Google e você vai ver o muro que separa o Israel judaico, ou seja, governado pelos judeus askenazi, sionistas, dos palestinos maus, que eles chamam de terror tas, mas que na verdade é um grupo de heróis, é um punhado de heróis que luta nas colinas de Golã e na faixa de Gaza. Esse muro separa a faixa de Gaza e as colinas de Golã. Então, essa parte é chamada da parte má, onde estão os palestinos maus, que são terroristas, dos palestinos bons, que se submetem a ganhar uma miséria, uma ninharia, juntamente com os judeus sefaraditas. Isso quem disse foi o judeu Jacques Bernstein, portanto, o judeu Askenazi. Cheguei lá, fui tratado feito um príncipe, porque eu era Askenazi, eu era cázaro, olhos verdes, faces rosadas, nada a ver com o judeu semita, que é um berbere, que é um habitante do deserto, como você pode ver com José de Abreu, com Silvio Santos, com o Luciano Huck, né? O judeu típico é como o brasileiro típico, comum, aí, o nordestino, igualzinho, só que tem um nariz de papagaio, como o Luciano Huck. O nariz do Luciano Huck é o nariz de papagaio. Meu avô, acho que tinha alguma coisa a ver, porque ele veio, os ancestrais de meu avô vieram com o príncipe Maurício de Nassau e aportaram em Pernambuco. Então eu tenho descendência holandesa. Os ancestrais do meu avô, então por parte paterna, meu avô paterno, vieram com o conde Maurício de Nassau, aportaram em Pernambuco, e meu avô tem um nariz de papagaio. Era um narigão, meu pai também. Eu saí com o nariz mais ou menos, mas ainda é bastante rombudo. Então, se você vê o nariz do Luciano Huck, é o nariz chamado de papagaio. Então, enquanto isso, você dá uma olhada hoje, o atual Nathaniel de Rothschild, ou no René David de Rothschild, você vê que são bonitinhos, faces rosadas, completamente atípicos. Não é o padrão do berbere, não é o padrão do sheik que mora no deserto. Portanto, quem disse isso, essa denúncia foi feita por um judeu askenazi. Cheguei lá, fui tratado feito um príncipe. Quando eu decidi casar com uma judia sefaradita, começou a desgraça na minha vida, porque um judeu sefaradita não pode casar, um judeu askenazi não pode casar com a judia sefaradita. Então, racismo, sabia? E ainda diz que a maior democracia do mundo é Israel. Junto com a americana. É brincadeira, eu tenho que ir. Aí tentaram impedir que eu casasse com ela. Eu forcei e casei. Quando eu fui com ela um dia a um restaurante onde eu costumava almoçar, cheguei lá, 2 brutamontes me barraram. Você não pode entrar aqui. Aí eu peguei a minha carteirinha de sefaradita e mostrei. Ele disse, agora mostra dela. Não podia. Desculpa, eu peguei a minha carteirinha de Askenazi e mostrei. Ele já viu pelas minhas feições, que eu era cázaro. Cázaro é lá do Caucasiano, minha gente. É perto da Rússia, mongol, descendente dos mongóis. Por isso que o rosto deles é completamente diferente. É mais parecido com os alemães. É mais parecido com os russos. Então, aí eu disse, não, mas a minha esposa eu casei com ela. Não importa, aqui ela não entra. Olha só, ele diz isso no livro. O livro está à disposição. Racismo, como havia há pouco tempo nos Estados Unidos, e ainda há uma restrição entre negros e brancos, e há no Brasil também, embora não se queira expor, mas há. Então, a denúncia é feita pelo próprio judeu Ashkenazi, Jacques Bernstein, que foi pela polícia israelense Mossad, e hoje não existe, né? Tem lá o túmulo do que foi um grande profeta, admiravelmente, por isso que eu digo, gente, ser antissemita é uma estupidez sem tamanho, sem nome. Porque como é que eu posso ser antissemita e dizer que Jesus disse que Deus deve ser comparado com Abraão? E Abraão é o quê? É o pai de Isaac. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó foi avô de José, né? Depois vem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel vai sair
Judá, que vai ser Davi, de Judá vai sair Davi, sem dúvida nenhuma, isso é histórico, Davi é da tribo de Judá, né? E vai sair o rei Saul, da tribo de Benjamim. Então, são coisas que nós não podemos duvidar. É o garimpar a verdade é que é o difícil. E aí vai ter a lenda de Noé, é uma lenda, mas essa lenda de Noé vai criar um outro ramo, que aliás, antes da lenda de Noé tem a lenda de Éber. De Éber vai surgir, mas essa lenda tem muito de verdade. De Éber vai surgir duas palavras. Éber é o nome de um patriarca, mas é um nome apenas. A pessoa não existiu, era alguém que deram o nome de Éber, porque a lista patriarcal é fantasia, né? Ela é uma mera fantasia. Aquela lista de nome patriarcal, já disse aqui dezenas de vezes, mas lá um homem qualquer que devia ter uma grande dignidade, porque todos eles eram super-homens. Aquela lista patriarcal é uma lista de super-homens, viu? Agora, os nomes é que não tem nada a ver com a verdade. Mas há um deles se chamou Éber. De Éber derivam duas raízes, Rabiru e Harbi. Harbi é árabe e Rabiru é hebreu. Ora, os árabes são primos dos hebreus. Isto é verdade. Isso eles sabem. Aí, mais tarde, vai acontecer o problema. Abraão vai ter 2 filhos, que é Ismael, que é o primeiro, o primogênito, e deveria herdar a primogenitura e, portanto, o governo do clã abrâmico. Mas ele dá a Isaac, porque é o filho da esposa de Sarai. Não é? A Ismael é filho de Agar, a escrava. Vai haver mais divisão. Então, os judeus se dividem dos judeus. Semitas. Estamos falando da divisão dos semitas. Hebreus e árabes são semitas. Portanto, são judeus legítimos. São semitas de verdade. O árabe é semita e o judeu sefaradi é semita. Mas há uma divergência já com os descendentes de Éber. Harbi e Rabiru. Harbi é árabe e Rabiru é hebreu. Já começa a separação, porque não sei. Apenas Abraão, o hebreu. Então Abraão já é chamado hebreu, ou seja, ele já não quer ser confundido com os árabes. Quando nós avançamos mais e mais e mais, vamos ver que Abraão tem 2 filhos. O primogênito de Agar é chamado Ismael, mas ele perde a primogenitura. O pai deserda ele. Deserda não é bem a palavra, porque dá a ele uma quantidade de ouro enorme, mas manda ele para fora. Vai fazer sua vida longe daqui. Ele é o pai dos árabes modernos. Ismael é pai dos árabes modernos. Então vejam, por que uma briga entre primos? Isso é história, minha gente. História com H. São primos, mas disputam a posse do mundo, porque os ismaelitas, como a gente pode chamar os árabes, os Harbi, sabem que a promessa de Abraão é deles, que é primogênito. Mas os que se chamam judeus, os israelitas, aliás, né, acham que são eles os donos, porque são filhos da esposa. Você é filho da prostituta, Agar, e eu sou filho da esposa. E aí, outra divisão. Já havia uma lá com Éber, que é um personagem cujo o nome é verdadeiro, mas a pessoa é fictícia. É alguém. Deram o nome de Éber como deram Adão e Eva. Fictícios. Mas existia um casal. Como era esse casal, não sabemos. É uma lenda, não é um mito. É uma lenda. A diferença entre lenda e mito é que mito é apenas um ensinamento, uma parábola, uma metáfora. A lenda é algo que existiu, verdadeiramente aconteceu, só que eu deformo. Eu faço algumas alterações nessa verdade. Portanto, há uma verdade escondida aí dentro. A obrigação minha, do Dr. Rodrigo Silva, do meu queridíssimo Jonathan Matias, que produz um trabalho admirável, né, do Renato Santos, né, o meu querido inimigo sionista, é dar a notícia verdadeira, dar a vocês a informação verdadeira, não como as peredas da vida. Então, eu admiro os que garimpam a verdade. Esse vídeo será apenas uma introdução a várias coisas, mas eu vou terminar aqui dizendo, portanto, então,
primeiro de que tudo, o problema todo no Oriente Médio é porque os ismaelitas são primogênitos de Abraão. São, por direito, segundo a lei patriarcal, os herdeiros do mundo, da terra. Olha, eu disse da terra, do globo terrestre. Deus prometeu a Abraão e a Isaac e a Jacó, não foi Canaã, foi o planeta. Eles são o dono do planeta, prometido por Deus, se você acreditar. Se você não acreditar, eu acho às vezes como crente e às vezes como cientista. Como crente, eu digo, acredito. Como cientista, eu digo assim, Deus sabia escrever, porque está escrito na Bíblia que ele escreveu com o seu dedo em fogo os 10 mandamentos. E está escrito que no festim de Baltazar, ele escreveu na parede do palácio de Nabucodonosor, Menes, Menes, Tekel, Fares. Então, se ele sabe escrever, ele devia ter escrito o testamento de Adão, dizendo de quem era a terra. Era de Ismael ou era de Isaac? Pronto. Se ele tivesse escrito esse testamento, não haveria dúvida. Mas ele não escreveu. Então, ele quis deixar a gente nessa confusão e há essa desgraça no Oriente Médio, que agora está pior na Rússia e na Ucrânia. Mas Deus não sabe escrever? Sabe. Se ele escreveu os 10 mandamentos, diz a Bíblia, claramente. O seu dedo escreveu os 10 mandamentos. E no livro de Daniel está escrito, ele escreveu na parede, Tekel, Tekel, Manes, Ufatsim. Se ele sabe escrever, por que ele não escreveu o testamento dele? Deixando o planeta Terra para ou Ismael ou Isaac. E como cientista é uma pergunta que eu tenho direito de fazer. E o Papa não pode me impedir de fazer essa pergunta, porque é a dúvida metódica. E a dúvida metódica é lícita. Como crente, não. Eu creio na Bíblia e eu aceito que Abraão decidiu que destituir Isaac, Ismael da primogenitura, mas deu a ele muito ouro. Ele é pai dos árabes modernos. Então, os árabes antigos nós nem sabemos onde estavam. Só sabemos que Abraão, quando aparece, que está em Ur dos Caldeus, Abraão, o hebreu. Ou seja, ele já se sente o privilegiado porque é hebreu, não é árabe. Os árabes provavelmente eram os arameus daquela época, né, que eram chamados Chazu pelos egípcios e cujo sumo sacerdote era Jetro, que Moisés termina fugindo do Egito, sendo hebreu, e vai se encontrar com quem? Com Jetro. Olha só, um hebreu, Moisés, vai se encontrar com o quê? Com um árabe, Jetro, madianitas, ou arameus, e chegam a dominar a Palestina. A cultura deles, dos arameus, é tão grande que eles chegam a dominar a Palestina culturalmente, e Jesus falava o aramaico. Aramaico, minha gente, quer dizer, vem do arameu, era a língua do arameu. Então, por que esses dois povos brigam? Por que se matam? Porque os terroristas, né, palestinos matam os israelenses. Por que os israelenses criaram um muro de aço para separar os palestinos que obedecem às leis de Israel, que são injustas, profundamente injustas? Porque o judeu sefaradita, Israel é o rabino judeu. Israel Davidson Weiss diz isso. Nós, semitas, somos maltratados no Estado sionista de Israel. E Jacques Bernstein disse, eu fui lá com uma boa intenção, ajudar os meus amigos judeus a fazerem um mundo melhor, a dar a serem um farol, como está na Bíblia. Vós sois o farol do mundo, que é a fraternidade. Era a obrigação, a missão dos judeus, segundo Saint Yves d'Alveidre, era serem o farol do mundo, mostrar a fraternidade. Eles se chamam de irmãos, Benai Berit, filhos da aliança, e deveriam mostrar ao mundo isto, uma terra onde há a fraternidade. Era esse o projeto de Canaã, minha gente. Canaã seria o protótipo, por isso é mencionada. Seria apenas o protótipo. Lá deveria haver a divisão para as tribos, e essas tribos poderiam, como encamparam de fato, nos eruditos você encontra, né, os cananeus se misturaram com os judeus, de modo que hoje não se sabe quem é judeu, né, a invenção do povo judeu. É um livro escrito por um historiador judeu da Universidade de Tel Aviv. Um historiador judeu da Universidade de Tel Aviv, não lembro agora o nome, escreveu o livro A Invenção do Povo Judeu. Por quê? Porque os cananeus se misturaram com os
como é que eu posso dizer, os descendentes de Abraão. Se misturaram. Então, eles aceitaram, com o tempo conviveram, inicialmente, e depois herdaram os costumes, isso vai dar uma idolatria, de quando a gente for falar depois do período idolátrico e da tendência idólatra do povo judeu, é porque se misturaram com os cananeus. E os jebuseus também se misturaram com eles. Por quê? Porque João Batista era discípulo de um jebuseu chamado Onias III, que foi assassinado em Dafne. Olha só, era jebuseu. E João Batista era o quê? Era hebreu, era judeu, né? Da tribo de Arão, portanto levita, e ele sendo levita, da tribo de Levi, que era judeu de sangue semita, ele obedece, ele se filia, ele deixa o sacerdócio levítico. João Batista jamais pisou no templo, diz o padre Federico Dattler, mas ele era levita, era obrigação dele exercer o sacerdócio levítico. Mas ele nunca foi lá, porque era um antro de canalhas. Jesus expulsou-os a chicotadas. Então, já entre os semitas, já havia a molecagem que há em Brasília e no Supremo Tribunal Federal hoje. Já havia, por causa dessa divisão, por causa de a supremacia, a luta pelo poder. Então, estou fazendo esse vídeo tudo de memória, para fazer uma introdução a Garimpando a Verdade. E aí, o rabino Israel Davidson Weiss, semita, faz a seguinte denúncia: vieram do Cáucaso uma tribo chamada Cázaros, escorregaram para a Alemanha, estabeleceram-se em Frankfurt, e o Bauer, que era o chefe do clã, depois de algum tempo tomou o nome de Rothschild. E eles tomaram conta, hoje em dia eles são 2/3 dos judeus do mundo. E como é que os Bauer se tornaram judeus na Revolução Francesa que eles fizeram? Para isto, a Revolução Francesa foi feita para tornar a tribo, o clã dos Bauer, em Rothschild, universalmente reconhecidos e, portanto, como judeus. Não são judeus de sangue. São judeus porque se converteram, mas são ateus porque seguem o Talmud. E o Talmud é o livro dos judeus ateus, enquanto que a Bíblia é o livro dos judeus crentes. Olha quanta coisa, quanta informação estou despejando na mente de vocês. Se você é um judeu, como Meir Melamed Matzila, outro judeu a quem eu me inclino diante dele, rabino da Flórida, grão-rabino da comunidade sefaradita da Flórida, me deu muita coisa, muito material, é semita, então me inclino diante da sabedoria e da religiosidade desse homem. É judeu, não conseguiu ver Jesus ainda, está com os olhos vendados, mas ele é sincero, ele professa uma fé sincera. E aí, se você é sincero, se você segue aquilo que você crê ser a verdade, ou que você encontrou, foi o que ele encontrou. Ele encontrou na Tanakh, a Bíblia hebraica, a verdade. Ele não consegue ver no Novo Testamento a verdade. Ele consegue ver no Antigo Testamento. Palavra imprópria seria a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Isso seriam as palavras certas. Então você tem judeus Askenaz e judeus Sefarade. Judeus Askenaz não são judeus de sangue, não são semitas, são sionistas. Mas não se pode condenar os sionistas, porque Myron Fagan era sionista, Einstein era sionista, portanto Cázaro, e Jacques Bernstein era sionista, e eles renegaram o sionismo. E Mahatma Gandhi era sionista, e renegou o sionismo. Quando soube o quê? Que o sionismo queria tomar o mundo, era um projeto global, que agora é exatamente o motivo da guerra Rússia-Ucrânia, quem é o dono do mundo, esse é o motivo da guerra, é uma luta para saber quem é o dono do mundo. Serão os sionistas ou não serão? A Rússia acha que não deve ser, não se dobra. O mundo covardemente se dobrou. Quando os israelenses entraram na Palestina, houve uma briga danada lá, né? Foi uma luta enorme. 4 milhões de palestinos foram expulsos. E as terras deles foram tomadas. Mas isso são detalhes históricos, porque os palestinos também não eram inocentes, não. Eles lutaram, mataram também muitos judeus. Mas o fato é que eles eram os donos da terra. Se eu estou na minha casa e alguém entra para me roubar, o que é que eu vou fazer, hein?
Me diga, você está na sua casa, sentado confortavelmente. Entra alguém com um revólver na mão para te roubar. Se você tiver um revólver também, você vai fazer o quê? Atira no peste. Foi o que os palestinos fizeram. Aí deu uma série de guerras, a guerra do Yom Kippur, a guerra do Golfo, a guerra dos 7 dias, a guerra disso, a guerra daquilo. Tudo isso é história. E essa história era o quê? Os ismaelitas, herdeiros legítimos do planeta, lutando contra os hebreus, ou seja, filho descendente de Isaac, o filho de Ismael, descendente de Isaac, lutando pela posse da terra. Porque a promessa de Abraão é para ele e seus descendentes. Está aí a desgraça do Oriente Médio, está aí a explicação da guerra Rússia-Ucraniana. A Rússia não concorda que os sionistas sejam donos da terra. Talvez, se quem tivesse dominando a terra fossem os árabes, a Rússia teria uma maneira de conversar com o grande imã dos muçulmanos. A maior autoridade dos muçulmanos se chama o grande imã. Não é Ayatollah. Ayatollah é sacerdote de baixo clero, tá bom? O grande imã é a maior autoridade do Islã. Seria o descendente, o herdeiro de Maomé, da autoridade espiritual de Maomé. O nome é o grande imã. O Papa Francisco foi visitá-lo para pedir desculpas, porque o Papa Bento XVI disse que o Islã era uma religião violenta. Ele deslocou-se da Itália, foi até a Arábia Saudita para encontrar o grande imã, para surpresa de todos, e dizer: desculpe, Bento XVI abriu a boca e disse uma besteira. Se bem que a religião muçulmana, aliás, quem não é? Os judeus também devastaram tudo na Palestina. Então, só os cristãos é que só se tornaram violentos a partir do século... Né? Se Jesus visse, né? Mas ele disse: não penseis que vim trazer a paz, vim trazer a espada. Então, cristão matando cristão, meu Deus, a noite de São Bartolomeu, é uma vergonha. É uma vergonha. Ou seja, todos são religiões assassinas. Todas. Judeus mataram e devastaram. Muçulmanos mataram e devastaram. E hoje, quando o muçulmano é considerado mau, não aceita o jugo dos israelenses, no Estado sionista de Israel, fica do lado de lá do muro de aço, sabiam? Um muro de aço, com guardas em cima, em cabines com metralhadoras. Quem tentar pular aquele muro vai ser metralhado. E os palestinos bons ficam do lado de cá do muro. Quais são os palestinos maus? Os que estão nas colinas de Golã e os que estão na faixa de Gaza. Esses resistem, são a resistência. E chamar eles de terroristas é uma bobagem, é uma mentira sem tamanho. São pessoas honestas que vivem com sofrimento. O Rabino Weiss disse: os hospitais que estão depois do muro, na faixa de Gaza e nas colinas de Golã, não tem água. Israel corta o provimento da água, vivem uma vida miserável. Eles têm que ser ajudados por alguns países. O Brasil, quando o Lula foi lá, deu 20 bilhões de dólares àquele, como era aquele nome lá, esqueci o nome, chefe da autoridade palestina. Agora, ainda bem que antes tarde do que nunca. Libertas quae tamen, era o lema da bandeira de Tiradentes. Liberdade ainda mesmo está. Agora, a União Europeia quer e fez um decreto por escrito que vai ser analisado pelo Parlamento da União Europeia, mas já estão com a assinatura do França, Canadá, Itália e tem um outro país. Então, já existem países da União Europeia que acham que Israel deve devolver a terra dos palestinos e, portanto, não construam nada na Cisjordânia, porque a Cisjordânia ainda é Palestina. Então, árabes bons podem ficar do lado sionista de Israel, do Estado de Israel, separado por um muro de aço. Vão lá, procurem no Google, vejam o que é o muro que separa. Não é o muro de Berlim, não, de concreto não, é de aço. É uma vergonha, um paredão de aço de uma altura enorme. E os árabes bons ficam do lado de cá, porque aceitam o jugo, junto com os semitas sefaradi, que aceitam o jugo, e os árabes que não aceitam o jugo ficam do lado de lá e lutam. É isso aí. Você vê, no final das contas, tudo podia ser resolvido sentado na mesa, conversando diplomaticamente. Mas o homem é uma besta quadrada.
O ser humano, eu às vezes me envergonho de pertencer à espécie humana. Mas se Deus tolera, quem sou eu? Bem, então, meus amigos, o que nós fazemos é garimpar a verdade. Não é fácil, não é fácil. Mas o nosso canal se caracteriza por causa disso. Quando um aluno meu vê um erro no meu vídeo e manda dizer, professor, não é assim, e eu vou verificar e vejo o que é, corrige imediatamente. Eu boto errata. Não me melindra. Vocês podem fazer isso, estão me ajudando. Já houve vários. Então, eu acho que um homem íntegro tem que ter amor à verdade. É a primeira condição para você se chamar de filósofo ou de sábio, que a nossa sabedoria é muito limitada. Mas, como eu disse, o que existe de intelectuais não está no gibi. Temos muitos sofistas, mas filósofos não temos quase nenhum. Se temos, eu desconheço, porque conhecimento, né, como Olavo de Carvalho era uma enciclopédia, mas o que ele dizia de besteira não está no gibi. Leandro Carnal fala mentiras à vontade, ele é completamente falso. Ele adora a Imaculada Conceição e acha que o Dia Internacional da Mulher devia ser no dia 8 de dezembro. Deixou escapar isso. E é no dia 8 de março. No fundo do coração, ele tem uma devoção pela Imaculada Conceição, cuja festa se comemora em 8 de dezembro. Mas o Dia Internacional da Mulher foi colocado no dia 8 de março. Ele deixou escapar num dos vídeos dele, que o dia mais importante do mundo é o dia 8 de dezembro. Veja só, um homem falso. Então ele não diz o que de fato sente. Ele externa aquilo que ele quer que os outros ouçam. Então, é esse o filósofo? Não, ele é um sofista. Ele é um farsante. Então, agora, vai aqui, vamos, meu respeito. Renato, eu te admiro e te respeito. Vejo os teus vídeos com todo carinho e cuidado. Embora você seja sionista e eu seja anti-sionista. Mas nós sentaríamos numa mesa, apertaríamos as mãos e conversaríamos, como eu faço com Mariano Soltis, embora eu e ele tenhamos divergências, mas essas divergências são menores do que as nossas concordâncias. E admiro porque você fala a verdade. Então você é um sionista que é admirável. Portanto, não podemos condenar os sionistas em bloco. Aliás, generalizar é um pecado muito comum entre o ser humano. Não podemos. Renato Santos é honesto. Ele ficou desesperado por causa desse documento que vai obrigar os israelenses a devolver os 26 para 100 dá 74. Os 74% que os israelenses roubaram dos palestinos, agora a União Europeia quer que devolva. E ele está desesperado, porque ele é sionista e acha que a terra é de Israel. Olha que mentira, uma terra sem povo para um povo sem terra. Imagina você, esse era o lema dos sionistas em 1945. Por essa razão, eles tomaram a Palestina. Uma terra sem povo, vejam o cinismo. Uma terra sem povo para um povo sem terra. Bem, que os judeus eram um povo sem terra é verdade. Agora, que a Palestina era uma terra sem povo é a maior mentira do mundo. Porque o próprio rabino Israel Davidson Weiss disse que ele foi feito rabino. Eu me tornei rabino numa universidade árabe na Palestina, construída pelos árabes, mantida pelos árabes, e eles botaram professores judeus. Nós convivíamos pacificamente, ele dá o testemunho dele, não havia briga entre judeus e palestinos, árabes e palestinos, e eu fui formado rabino judeu dentro de universidade árabe, numa ala especialmente feita para estudantes judeus. Meu Deus do céu, que coisa linda! Imagina, isso é o testemunho de um rabino, um dos mais famosos da Europa, agora está velho. O vídeo que eu tenho ainda estava jovem. Então, os árabes palestinos, há 30, 50 anos atrás, fizeram a sua universidade, pegaram um pedaço dela, separaram para os estudantes judeus, de graça, sem pagar nada. Israel Davidson Weiss, procurem, é o nome dele. Eu sou rabino
e fui formado rabino numa universidade árabe na Palestina. Nós convivíamos em paz, até que os judeus sionistas, Askenaz, entraram e tomaram e devastaram tudo. Mas também os palestinos não aceitaram. Eu também não aceitaria. Eu não aceitaria que alguém invadisse minha casa e pegasse meu livro, pegasse meu ventilador. Eu daria um soco na cara dele, o nariz viraria uma avenida. Então, eu acho que os palestinos, nessa história, eles estavam completamente certos em tentar se defender. Mas a ONU, que manda no mundo, na verdade, quem manda é Rothschild, mas a ONU é joguete do Rothschild, então decidiu que 26% da Palestina seria dos judeus. Hoje é 86%. Aí agora o mundo acordou. Para poder censurar a Rússia por ter invadido a Ucrânia, a gente tem que ver que Israel invadiu a Palestina. Olha só. Então, se a gente condena a Rússia por ter invadido um país livre, soberano, e sabe, estudando a história da Palestina, que Israel invadiu, na verdade foram os Rothschild, tudo foi planejado pelo Rothschild, invadiu a Palestina, nós não podemos condenar a Rússia. Então a gente tem de consertar aqui para poder ter razão de falar de lá. Um raciocínio lógico. Aí a França, a Itália e os Estados Unidos já assinaram um documento que é um decreto que pede a Israel, não pede, manda, que cumpra a resolução 184 ou 186 agora nesse momento, da ONU, que diz que 26%, somente 26% da Palestina pertence aos judeus. E aos judeus, e nesse caso seriam os semitas. Mas na verdade o Estado de Israel é o que? Não é sefaradita, é askenazita. Por se fosse judeu semita, não teria a bandeira, na bandeira a estrela 6 pontas. Veja quanta coisa errada, veja que selva, por isso vai entrar na magia, porque os judeus são grandes magos, os árabes inventaram a alquimia, ao mesmo tempo que os chineses, e aqui vai assim, cuidado minha gente, cuidado, não se pode ser anti-sionista. Eu disse eu sou anti-sionista, disse uma besteira. Renato, meu queridíssimo judeu brasileiro, você é admirável nas suas shorts. Tudo verdadeiro, tudo cuidadosamente verdadeiro, mas cheio de emoção pelo sionismo. Aí é que a gente não se dá bem. Myron Fagan foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos. Ashkenazi denunciou porque não chegou lá. Por causa da safadeza dos irmãos de raça dele, de sangue, os cázaros. Myron Fagan escreveu um livro porque ele viveu na Palestina cerca de 15 anos, já com o nome de Estado de Israel. E ele escreveu História de um Judeu Americano no Israel racista, marxista, sionista. Eu posso dizer que eu sou antisionista? Não, não sou. Einstein foi o maior gênio, o homem que beneficiaria a humanidade se não tivesse feito a bomba atômica, mas ele não sabia, porque cada cientista trabalhava independente. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Cada um e cada firma fazia um pedaço do plano. Só quem sabia o que era o projeto era o Pentágono e o presidente americano. Então, cada um fez um pedaço da bomba sem saber o que estava fazendo. Veja como é que os sionistas são. Os sionistas maus. São homens, né, gente? São homens. Na verdade, o problema é, somos contra a mentira. Há sionistas bons, há sionistas maus. Mas acontece que os sionistas que tomaram o poder são maus. São o clã dos Rothschild. E os sionistas bons se afastaram do movimento sionista, como Einstein, Mahatma Gandhi, Myron Fagan, Jacques Bernstein e outros que agora não tenho de memória, mas teriam uma legião. Eu não posso dizer que sou antisionista. Admiro o Renato Santos, que é sionista. Admiro de coração. É meu irmão. Eu amo. E dizer que sou antissemita seria uma brutalidade. Começou lá longe, a briga entre os ismaelitas, descendentes de Ismael, e os descendentes de Isaac. Mas começou mais antes ainda, porque Abraão já se autodenomina Abraão o hebreu. Ele já se sente privilegiado por ser hebreu, Rabiru, e não Harbi. Quer dizer, já havia a diferença entre os filhos de Eber. Os descendentes de Eber, que é a raiz, meu Deus, a raiz é Eber, um nome verdadeiro para uma pessoa que não se sabe quem foi, um anônimo, mas uma pessoa
boníssima, porque só constava na lista patriarcal de Gênesis 1 os maiores expoentes da raça judaica. Aliás, não eram judeus, eram de qualquer parte do mundo, que faziam parte de uma conspiração, uma sociedade secreta, já disse aqui, que pretendia impor o monoteísmo no mundo. Eles odiavam o politeísmo. E o que eles queriam? Impor o monoteísmo. Fizeram uma sociedade, a primeira grande sociedade secreta, e essa sociedade Edward Ray chama a Sociedade Patriarcal Monoteísta do Deserto. Agora vê, quanta coisa eu teria que dizer, meu Deus do céu. Quanta coisa para vocês saberem da verdade. Né? E aí chega aí os cheios de fantasia, aqueles que querem belos vídeos, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, e eles dão importância à aparência. O conteúdo é uma merda, desculpem de novo. Né? Então o conteúdo pode ser uma merda, não tem problema. O importante é o visual. Então, forma e conteúdo. Eu privilegio o conteúdo. É o que interessa a vocês. É o que vai fazer vocês atingir a sabedoria. Não é a forma. Minha forma é aqui. Eu estou numa sala, sentado numa cadeira simples, que não é nem anatômica, como a do meu irmão Mariano Sol diz que é anatômica. Né? Atrás de mim uma estante pobre. Eu já tive 2.000 livros, mas não cabe nessa casa. Fui me desfazendo aos poucos. Então, meus irmãos, para chegar à verdade, você tem que ter muito amor. Essa é a palavra-chave. E você tem que estar o seu coração em paz. Eu me empolgo assim, mas quando eu deito na minha cama, meu coração goza de uma profunda paz. Dai-nos, ó Deus, o vosso amor e a vossa paz. Dai ao mundo inteiro, quer sefaraditas, quer askenazitas, né? Quer sionistas, quer semitas, quer russos, quer ucranianos, dai-nos a paz, a vossa paz, Jesus Cristo. Esse é o primeiro vídeo da série, meu Deus, como é que é o nome agora, esqueci, mas com a picareta na mão, ou com o facão do mato, abrindo uma clareira na densa selva da magia, garimpando a verdade. Esse será o primeiro vídeo. Foi apenas uma introdução. Isso é a introdução. Vocês veem quanta coisa tem para estudar. Por isso eu preciso da ajuda de vocês. Depositem, façam Pix, façam quanto puderem. Doem um pouquinho, mas doem. Nós estamos fazendo um esforço enorme. Não usei nenhum dos livros. Ó, eu separei esse livro, eu separei esse livro, eu separei esse livro, dos quais vou falar no próximo vídeo. Não deu. Olhem atrás de mim. As imagens que eu separei, para falar. Micael, Gabriel, Rafael e Anael. Ia falar sobre eles, terminei não falando. Porque o que o Espírito manda, eu falo. Eu sou inspirado pelo Espírito. E o que o Espírito... Eu planejei uma coisa intelectualmente. Mas quando o Espírito fala em mim, eu esqueço tudo. Ele manda. Ele é dono da minha vontade. Quando eu estou nas mãos dele, eu não tenho vontade. Eu abandono completamente nas mãos dele, inteiramente. Não era isto que seria esse vídeo. Vejam aqui, ó. Estava aqui o material separado. Ó. Era isto. Vamos fazer no próximo vídeo. Está ali na mesa as imagens de Micael, Rafael e Anael. Gabriel extraviou-se. Eu acho que alguém me roubou. É disso que vamos falar no próximo vídeo. Garimpar a verdade. Vocês veem que é uma barafunda. Está tudo muito embaralhado. Tem que ter muito amor pela verdade. Um profundo amor pela verdade. E fazer tudo com a consciência limpa, reconhecendo os méritos de Renato Santos, que é sionista, reconhecendo os méritos do ateu Jonathan Matias, que é meu irmão amado, mas Leandro Carnal é um canalha, então não posso falar mal dos ateus, porque se Carnal é ateu e Jonathan Matias é ateu, como é que vou falar mal dos ateus se eu admiro Jonathan Matias? Tenho ele no fundo do meu coração. Uso os vídeos dele como material para minha pesquisa. Então, jamais posso generalizar. O mal é o seguinte: o homem está dividido em sombra e luz. É aquela tese do início. Porque somos a cópia de Javé. Temos sombra e luz. O lado luminoso e o lado sombrio.
Isso a teoria de Jung se baseia nisso o tempo todo. Então nós tentamos esconder a sombra e tentamos mostrar socialmente a luz. Mas isso é uma grande mentira. Eu só falo do meu lado sombrio para meus amigos íntimos. As minhas verdades escondidas. Para quem não é, eu não falo. Então, Jung pega isto. Ou seja, ele descobriu o Javé. 70% luz, 30% sombra. Mas eu posso dominar a sombra. Porque se eu tenho 70% luz, então eu tenho mais força da luz do que da sombra. É por isso eu posso entrar na densa selva da magia. Eu posso fazer uma picada no mato fechado, ou eu posso garimpar a verdade na montanha imensa que é o Monte Sagrado, que encerra a sabedoria de todas as eras. Muito obrigado. Vejam esse vídeo até o fim. Se não deu o seu arravete, como diz o Renato Santos, o like, dê agora. Me ajuda, não lhe custa nada. Inscreva-se. Me ajuda, não lhe custa nada. Precisamos atingir 1000 inscritos. Até a próxima. Deus nos dê a sua paz.